Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Muito bom contar com cada um de vocês nessa jornada de aprendizado, onde nos debruçamos na magnânima obra escrita por nosso Chico, psicografado por nosso Chico através do benfeitor André Luiz, chamada A Vida no Mundo Espiritual, que é um compêndio magnânimo de informações, de convites às nossas almas, visando a nossa renovação, a nossa transformação, que afinal de contas é o desejo do Pai, desejo de Deus. Estamos estudando a obra número 6 dessa coleção maravilhosa, chamada Libertação, né? E vamos estudar hoje o capítulo 18, já terminando essa maravilhosa obra. Obra esta que traz os bastidores do mundo espiritual, notadamente das regiões trevais, aquela ambiência, seus moradores, por quem está ali, explicando por quê. E tem como fulcro, como objetivo, digamos assim, a libertação, o nome já diz isso, de duas criaturas, uma desencarnada, que trata-se de Gregório, um homem importante, um juiz, um sacerdote daquela região de trevas e dores, através da intercessão de sua mãezinha, Matilde, espírito iluminado, e também de Margarida, essa encarnada, vivendo uma obsessão dramática, terrível, dolorosa, de mais de 50 entidades, proporcionada pela intercessão, ou melhor dizendo, pelo patrocínio de Gregório. E essa missão maravilhosa vem se delineando, vendo todo o planejar desde o começo da obra e toda a estratégia de como a luz funciona, sempre muito criterioso, sempre muito planejado, de sorte que haja êxito nessa operação. Mas vimos também que nesse decurso desse trabalho da estratégia e aproximação de Gúbio, que é o executor dessa tarefa, através da assistência amorosa e do patrocínio da benfeitora Matilde, muitas criaturas foram assistidas nesse decurso do processo. Os emissários de Deus, onde está a dor, eles estão ali para socorrer. E fez parte do bem planejado resgate de Margarida, no decurso, a busca de assistir os sofredores e a forma, inclusive daqueles que tinham como cunho comandar, coordenar aquela gama de entidades infelizes, foram conquistados no decurso do tempo e foram transformados de adversários em aliados, digamos assim. Foram trazidos para o lado da luz, deixados do lado da sombra, né? É importante que a gente tenha a compreensão dessa estratégia maravilhosa dos benfeitores espirituais. E hoje, no capítulo passado, depois que finalmente Margarida se livrou, depois de passar por um processo de desobsessão na instituição espírita, ela se livrou, afinal de contas, do jugo das mais de 50 entidades. A casa que antes era habitada, a casa dela, da família, que antes era habitada por entre mais de 50 entidades, portanto, morada das sombras, transformou-se, né? E a partir daquele momento que foi livrado o lar do jugo daquelas entidades das sombras, a partir de então, Rubio e sua equipe, mais os 10 guardas que foram fornecidos para evitar que o exército das sombras de Gúbio adentrasse a casa, essas criaturas iluminadas transformaram aquele lar. Portanto, aquele lar passou a exalar luz. E a quantidade de entidades sofredoras que viviam ao redor começaram a perceber que ali estavam os emissários de Deus e começaram a aparecer pedindo socorro. Muitos, dúzias, muitas dezenas deles começaram a surgir, todos recebidos com muito carinho por Gúbio, e aí a gente entende que nada daquilo é por acaso, né? Estava certamente na programação dele assistir aquele contingente de entidades infelizes que estavam acorrendo àquela casa. Muitos, desde a observação importante, desde que eles tivessem condições de renovação, de recepção para transformar-se, com receptividade, eram aceitos. E o contingente passou a ser muito grandioso, né? Então, durante o dia, aquele contingente de criaturas que foram recepcionadas por Gúbio, o coordenador da equipe, foi dividido em 2 grupos, um com André Luiz e o outro pelo companheiro dele, da equipe, né? Dividindo aquele contingente para recepcioná-los com muito carinho e amor. E André Luiz fala
que ele e Eloy, que é o outro companheiro da equipe, a estratégia é que, como era impossível vir cada um a miúde, pessoal, até a noite, porque a noite fora prometida para o Gúbio, o momento da assistência, o momento que seria rogado aos céus o envio das bênçãos suficiente para assistir aquele grupo de criaturas, a estratégia de André Luiz é que cada um pudesse fazer uma espécie de catarse, aqueles que passaram por dramas maiores, contar suas desditas, seus sofrimentos, porque dizer que a dor maior socorre a dor menor. É muito interessante isso, né? Que a gente acha que está com o nosso problema, o pior do mundo, mas quando a gente vê o dos outros, vê que o nosso nada significa diante disso. Não foi, a estratégia foi essa, para que à noite, o momento importante, através da oração, que é a conexão com o alto, pudesse ser rogado para o Gúbio assistência àquele contingente imenso de sofredores. Então, é assim, essa síntese rápida, que vamos começar no capítulo de hoje, e o capítulo chama-se Palavras de Benfeitora. E diz assim, André Luiz: a reunião noturna guardava-nos surpreendentes alegrias, ou seja, aquela reunião que fora programada, que fora planejada e dita ao contingente de sofredores por Gúbio, aquele momento importante, segundo André Luiz, foi de surpreendente alegria, algo muito extraordinário, coisas muito boas aconteceram. Ele começa a historiar como aconteceu esse momento de luz, disse ele, sob a doce claridade lunar, a noite iluminada de lua, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e congregou-nos em Lago Círculo. Foi um círculo e ele no púlpito, estabelecendo essa conexão com o alto. Era efetivamente, nos menores gestos, Gúbio, precioso guia, que nos conduziu aos montes da elevação mental, ou seja, ele conduziu aquele grupo de sofredores, pediu toda a assistência de sorte em que houvesse a harmonia necessária para que o trabalho da noite fosse exitoso. Disse André Luiz, recomendou-nos, Gúbio, a todo aquele contingente de sofredores de múltiplas dores, de várias facetas e várias naturezas, o esquecimento dos velhos erros. Por quê? Nós sabemos, meus queridos irmãos, que para que o trabalho da assistência dos benfeitores espirituais seja exitoso, é necessário que haja uma preparação. Lembremos que quando nós damos para receber um passe, por exemplo, um passe espiritual, o passe que é uma transfusão de energia. As entidades venerandas, através do passista, encaminham energias que vão restaurar a saúde daquele que está recebendo o passe. Mas, para isso, é necessário que haja receptividade do passista, de que vai receber o passe. Por isso que pede para entrar em oração, para criar as condições para que aquelas bênçãos advindas das entidades espirituais cheguem e haja o benefício necessário. Portanto, o que eles recomendou-nos, o esquecimento dos velhos erros. Se estiver ali todo mundo pensando nos seus erros, na sua dor, nas suas angústias, não cria receptividade. É preciso esquecer esses problemas, criar as condições de receptividade para as bênçãos e para as energias sublimes que iriam derramar sobre ele, né? Esquecendo dos erros. E aconselhou também Gúbio a atitude interior de sublimada esperança. Ou seja, é aquela velha história, se eu vou na busca de socorro espiritual, se eu não crio as condições de receptividade, se eu não tenho fé, não acredito que possa melhorar, as possibilidades de melhora serão diminutas, né? Muito difíceis. É moderada essa atitude interior, é moderada de em pleno otimismo, renovador, ou seja, o desejo, a vontade de renovar-se, de transformar-se, a vontade de ser assistido. A fim de quê? Qual o objetivo? De que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas, ou seja, as condições de receptividade das energias sublimes que seriam jorradas sobre aqueles irmãos através dos benfeitores espirituais. Ou seja, e ali, Gúbio preparou o ambiente para criar as condições de receptividade, porque viria o momento, ele iria rogar aos céus socorro àquele contingente de criaturas, e se não houvesse receptividade, alguns deles não seriam beneficiados, os que não acreditassem em criar essas condições. Mais ou menos aquela história de você estar com um problema grave, vai ao médico, o médico receita, você não toma remédio, não vai surtir efeito, né? Esclareceu, portanto, Gúbio que, no caso de socorro que estava sendo estabelecido, quando orientado esse socorro nos princípios evangélicos, como assim, do amor, da paz, da caridade, da fraternidade, da benevolência, do urgência e perdão, qual sucedera ao caso Margarida, que estava sendo concluído depois de um longo trabalho fortalecido, mas todo baseado nos ensinos do evangelho, do amor e tal, como aconteceu Margarida,
um caso como esse é sempre suscetível de comunicar alívio, olha que informação interessante, alívio e iluminação a muita gente. Olha que coisa de informação interessante. Como assim? Lembra que desde o começo da estratégia de trabalho que fora levado a cabo pelo planejamento de Matilde, mas executada por Gubbio, várias criaturas foram beneficiadas. Esse é o assistência, o trabalho de assistência baseado nos princípios evangélicos de amor. Como assim? Lembra de Saldanha? Que era exatamente ele o coordenador daquele contingente de mais de 50 malfeitores que estavam ali obsidiando a Boa da Margarida? Ele fora conquistado por Gubbio, no momento que assistiu a toda a sua família que passava dores lancinantes, cruéis, e ele exatamente na assistência de Gubbio à sua família, o filho, esposa, nora, etc., foi trazido, foi conquistado para a luz. Do mesmo jeito que Leôncio. Leôncio era aquele magnetizador que magnetizava o tempo todo, 24 horas, o espírito de Margarida, e ele também, que fazia um mal imenso a Margarida, fora também pela assistência que foi dado o Gubbio e seus familiares conquistado. E essas criaturas que antes, grandes verdugos, passaram a ser benfeitores, ou seja, aliados. Então, é isso que está dizendo. Todo o trabalho evangélico feito, baseado, todo o trabalho de assistência, de socorro, feito nos princípios evangélicos, além daquele que pretende ser, o objetivo central é de assistir, de melhorar, de ajudar, ajuda subsidiariamente a várias criaturas, a gente viu esse exemplo. Então, está dizendo isso, né? Iluminação de muita gente, elucidando, orientando, portanto, dizendo, confirmando ainda, que ali, naquele local, na casa de Margarida, nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior, ou seja, aquele contingente de sofredores estava ali sendo preparados, que estavam pedindo a eles equilíbrio, esquecimento dos erros, etc., esperança, estavam sendo preparados para receber quem? O socorro. Gubbio não prometeu que aquela luz seria recebido o socorro, estava preparando aquele contingente para esse grande momento do socorro que receberiam. De quem? Das bênçãos dos benfeitores celestiais, que, atendendo ao apelo, à prece de Gubbio, viriam socorrer aquele contingente. E alguém pode imaginar, pô, mas isso aí é um improviso, não é improviso, certamente já estava planejado, que aquele contingente de sofredores iriam ser assistidos naquela noite. Ou seja, estava na programação de Gubbio, não tenho dúvida, e estava na programação, não tenho a menor dúvida também, da benfeitora Matilde, essa assistência. Por esse planejamento todo. Muito bem. Mas para isso, mas para que houvesse êxito no trabalho de assistência, aquele contingente de sofredores, tornava-se imperioso, não era aconselhável, não, imperioso, condição sine qua non, guardar inequívoca posição de superioridade moral sobre o pensamento. E por que o pensamento, meus irmãos queridos? Lembra da semana passada, no capítulo passado, a gente estudou a força do pensamento? Nós vimos que o pensamento tem vida, para criar a sintonia. Lembra a história daquele moço, do escritor, que utilizava indevidamente as suas obras para descaminhar, digamos assim, a juventude e as consequências, as formas de pensamento, as angústias que tem até hoje? É isso que está dizendo. Então, aqui o superior moral, porque o pensamento disse ele, em reunião daquela natureza, com aquela, punha em jogo o pensamento, as forças individuais de suma importância ao êxito, caso todos estivessem equilibrados e harmoniosos, ou o fracasso do tentame. Ou seja, se todo aquele contingente de criaturas estava ali, visando o socorro, tivesse todos esses pensamentos de ódio, de felicidade, de harmonia, de equilíbrio, não criaria as condições para assistência. É preciso que haja a receptividade. Eu lembro, eu sempre falo, porque é importante essa obra que eu voltei, psicografada pelo nosso Chico Xavier, através do benfeitor irmão Jacó, que fala a história de Frederico Figner, que ele fala, mesmo quando desencarna Frederico Figner, que foi assistido pelo Dr. Bezerra de Menezes, em um grupo de criaturas que foram sendo e volitando, saindo da região do umbral, na fronteira. Um grupo de contingente imenso de criaturas que estavam lá para tentar impedir a saída deles, porque tinha um deles que tinha cometido um fato muito grave no passado, mas que tinha feito bem, tinha se redimido. A turma estava cobrando para que, na verdade, ele não passasse.
lembrando a ele, e quase que o grupo, por esse pensamento dele, que caiu nas lembranças de suas culpas do passado, quase foi preciso muita oração e tal, para que efetivamente a caravana conseguisse vencer aquele portal. Por isso, você está dizendo aqui como a questão do pensamento é importante. Então, se uma instituição, uma casa de oração, ou nosso evangelho em casa, ou em qualquer lugar, é muito importante que a gente busque pacificar nossos espíritos, criando a receptividade para que as criaturas da luz atuem. É a questão da sintonia. Como é que eu vou buscar querer ser assistido pela luz e eu não crio sintonia com a luz? Estou lá com o coração voltado nas sombras. É isso que ele está dizendo. Muito bem. De todas as fisionomias que transbordavam de André Luiz naqueles sofredores, o contentamento e a confiança. Dito isso, tudo isso é nessa fase preparatória, capitaneada por Gúbio. Quando o nosso orientador, Gúbio, ergueu a voz no cenáculo da fraternidade e rogou humildemente e comovente, ou seja, Gúbio, de repente, rogou aos céus, é a prece de preparação. O que é a prece, meus irmãos queridos, é a conexão da criatura para com o Criador, e essa conexão é preciso que haja sinceridade, amor, fraternidade, crie as condições para que o socorro dos céus, em resposta ao apelo feito, venha a acontecer. Então, dados os esclarecimentos iniciais de Gúbio, olha, se acalme, se tranquilizem, pense no bem, pense no amor. E, em seguida, que ele preparou o ambiente de harmonização, começou, então, a fazer a segunda etapa, que é a rogativa aos céus, pedindo a assistência dos benfeitores para que eles possam ser beneficiados. Muito bem. Então, disse ele na prece, Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos desses discípulos seus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Ou seja, todos eles estão ali necessitados da assistência, das energias sublimes dos céus, rogando para que essa chegue até lá. Era um contingente desse tipo. Aqui, disse ele, nos congregamos, aprendizes da boa vontade, todos somos, à espera de tuas santificadas determinações. E para isso estamos aqui em prece, em rogativa, solicitando a assistência dos emissários de amor. Sabemos, disse ele, que nunca nos impediste o acesso ao celeiro da graça divina e não ignoramos que a tua luz, quanto o sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Aí eu acho interessante demais que ele diz assim, olha, o acesso aos seus celeiros da graça divina nunca foi impedido, não. Nós estamos aqui passando esse contingente de dor e sofrimento, não porque Deus não permitiu que chegássemos lá, não, por fruta, por obra e graça de nossas próprias incúrias. Porque eles, olha, está lá em Mateus 4, 5, capítulo 5, 45, e se diz lá o seguinte, Deus faz, o sol de Deus, ele ilumina os bons e os maus, e a chuva de Deus encaminha entre os justos e injustos. Deus trata tudo de forma linear, imparcial. Então, as dores que passamos não é culpa de Deus, não, muito pelo contrário, é culpa nossa, que nós não sabemos utilizar os bens que Deus encaminhou até cada um de nós. Então, dizendo assim, olha, Pai amado, nos manda a sua graça, não é que nós estamos fazendo essa dificuldade, não é porque não tivemos acesso, não, porque não merecemos, não criamos condições para, não conseguimos a senha de acesso. Mas nós, disse ele, Senhor, nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. É culpa nossa, não é culpa dos outros, nem de Deus, nem de ninguém, não. Temos o peito ressecado pelo egoísmo, que é uma das grandes chagas da humanidade de Jesus, né, o egoísmo, e os pés congelados na indiferença, reconhecendo o próprio rumo, desconhecendo o próprio rumo. Ou seja, nós perdemos oportunidades, em outras palavras, estamos aqui humildemente pedindo assistência, porque somos criaturas errantes, somos réprobos, e pedimos a sua bênção na qualidade de Pai misericordioso e bom. Todavia, mestre, disse ela, mais que a surdez que nos toma os ouvidos, e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos, Jesus, por desdita nossa, ou seja, não é culpa de ninguém, nós somos culpados pelas angústias e as dores, são fruto, é a colheita do que plantamos até hoje, né? Disse ele, nossa desdita, de extrema petrificação na vaidade e do orgulho, aí as chagas que Jesus encaminha da humanidade, egoísmo, orgulho, vaidade, né? Que através de muitos séculos, não é de agora, nós somos a somatória de tudo que fomos até agora, do que fizemos, etc. Hoje somos a somatória de tudo. Elegemos nós, por nossos condutores, no despenhadeiro da sombra e da morte. Ou seja, tudo isso aí nós atraímos através de nossas condutas, né? Mas, disse ele, Gúbio, confiamos em ti, Jesus, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Ou seja, sabemos, minha chamada, que vós sois a porta.
né? Sabemos é chamado que vós sois, como diz o Evangelho, como diz lá também, como diz lá no Livro dos Espíritos, vós sois o guia e o modelo da humanidade. Portanto, vós sois a nossa ligação com o Pai, né? Poderoso amigo, disse ele, rogando a Jesus, tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai de Deus, portanto, usa a lava camburante, ou seja, incandescente, para libertar os gases, liberta-nos também, Senhor, o espírito dos velhos cárcere do eu, nossos defeitos, nosso coração endurecido, nossos ódios, nossos sentimentos, limpa a nossa alma, fortalece-nos. Essa é a rogativa, pedindo assistência a Deus em favor daquelas criaturas. Ainda que é para isso, mestre amado, sejamos compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Claro, se na verdade não há nenhuma mudança que seja indolor, se eu plantei tantas dores, é justo, como diz Jesus, temos que pagar até o último centavo. Não tem como ser diferente. Nós devemos, sim, reparar os erros que cometemos. E o processo de renovação é difícil, é duro, e não é indolor de jeito nenhum. O processo é assim, né? É assim, por aí. Então, ele roga isso, nem passamos pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegueis, me é chamado, aos princípios do passado, não. Deixamos os erros do passado para o passado, queremos olhar para frente com esperança. Descerra-nos o futuro com esperança, de luz, que afinal de contas somos filhos de Deus. Em outras palavras, quer dizer isso, somos filhos de Deus, são filhos, me é chamado, estamos recorrendo a ti. Pai amoroso e bom, socorro. E inclina-nos, Pai amado, Jesus amado, a alma, a atmosfera da bondade, mostra-nos o caminho. O caminho estava posto, mas eu peguei os atalhos, caí no abismo, em outras palavras. Dentro de extensa noite, disse ele, se tudo é prece dele, que improvisamos para nós mesmos, né? A noite podia ser um dia iluminado, mas buscamos a noite. Pelo abuso dos benefícios que nos emprestasse, sim, que nós nada temos, meus amados irmãos. Nós somos mero usufrutuários das bênçãos celestiais. E um dia teremos que prestar conta. Os recursos que estão ao nosso redor, a saúde, a inteligência, teremos que prestar conta quando voltarmos para casa. Somos meros usufrutuários, se usamos mal. Esse é as suas responsabilidades pelo mau uso, né? Disse ele. Que, abuso dos benefícios que nos emprestasse. Possuímos tão somente, mestre amado, a lanterna bruxuleante de boa vontade, que é pequenininha, disse ele, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Se nossa vontade é pequena para viver num ambiente como o nosso, no planeta de expiações e provas, onde as sombras são superiores à luz ainda, está dizendo. Nossa vontade é pequena diante das sombras. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Ou seja, esse é o pedido feito de coração, depois de Gúbio solicitar que todos estivessem receptivos, a rogativa aos céus, pedindo socorro àquele contingente de sofredores que estava ali naquela assembleia. Abre-nos, continuou ele, por piedade, me é chamado o caminho salvador, que nos faça digno de tua compaixão divina. Aí a gente abre um parênteses aqui, todas essas informações que estão aí entre parênteses, é nossa. Aí a gente vai entender, puxa, qual é o significado da presença de Matilde ali? Nós vamos ver que ela vai se materializar. Duas questões importantes. Primeiro, ela sendo essa enviada dos céus, ao qual lhe roga assistência. Ou seja, estava programada a assistência àquele contingente importante de criaturas, que foi solicitar uma enviada dos céus, aí a gente vai entender a presença de Matilde não só no socorro, no resgate de Gregório, mas ela é esse enviado dos céus que virá naquela noite, nesse papel, já que ela viria ter esse papel importante no trabalho de resgate de Gregório, também tinha essa finalidade de ser o emissário de Deus no contingente de assistência àquele contingente de sofredores infelizes que estavam naquela noite. Olha aí, importante, né? Então, Matilde era a guia, a condutora daquele processo. Ela iria orientar aquela gama de criaturas sofredoras que estavam ali nos seus projetos de reencarnação vindoura, né? E continua dizendo, revela-nos, Gúbio, tua vontade soberana e misericordiosa, Jesus, a fim de que, executando-a, quem? A vontade do Senhor, que é soberana e misericordiosa, né? Possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira, ou seja, da transformação. É uma oportunidade que está sendo pedida a Deus, a Jesus, uma oportunidade das criaturas se redimirem e atingir o seu patamar evolutivo, trilhar o caminho da autoiluminação. Distanciado desse Gúbio agora do corpo de carne, todos ali estão desencarnados, não nos deixe, me é chamado, cadaverizados no egoísmo e da discórdia, ou seja, nos liberta o nosso coração desses sentimentos que nos petrifica,
né? Nos chumba o chão da terra e não conseguimos andar. Aí ele pede, olha que importante o apelo final, no final da prece. Envia-nos, Jesus, envia-nos, magnânimo, os mensageiros. Olha o pedido, gente. Olha que coisa interessante. Aí a gente vai entender a presença de Matilde em resposta a esse pedido dele, desse mensageiro de Deus que vinha ali assistir aquele contingente. Olha, a prece, lembra? A preparação da prece, pois o sentido da prece guiando todos, que todos vai acompanhando essa prece fazendo junto, porque nós sabemos que a prece tem muito mais força, feita e atendida e assistido todos, repetindo mentalmente o que está sendo dito, né? Então, olha, disse ele, é só interessante. Envia-nos, magnânimo Jesus, os mensageiros de tua vontade infinita. Para quê? Para quê? Para que, junto com esses benfeitores, possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Está falando não daqueles contingentes. Neste momento, ou seja, quando o pedido feito, olha aí, a resposta dos céus é rapidinho. Neste momento, as lágrimas serenas da emoção do orientador de Gúbio, em prece, recebes a resposta celestial. Olha que importante. A essa solicitação, esse pleito dele, né? Porque a verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto, a resposta dos céus sobre ele, como se fosse misteriosa, disse André Luiz, e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade a nosso favor. Quer dizer, ali, essa torrente de luz que cai do alto é o atendimento do pleito feito com pureza d'alma, porque também foi criada, além da rogativa de Gúbio ser grandiosa e bela, também houve uma serenidade, digamos assim, uma confluência de sentimentos e receptividade junto àquelas criaturas. Calara-se a voz, Gúbio parou um pouco da locução dele, mas o quadro sublime arrancava, diz André Luiz, de pranto e emotividade infinita. Você imagina, está num ambiente como esse, vamos imaginar, situando lá naquele contingente de criaturas sofredoras, uma prece dessa feita, de repente você vê aquela chuva de bênçãos, de luzes caindo dos céus em resposta. Imagina a emoção, que deve ser fantástica mesmo. Todos chorariam, porque estamos diante de um momento sublime de resposta dos céus, notadamente aqueles corações doloridos de tanto sofrer, né? Disse ele. Não havia um só dos circunstantes, dos sofredores, sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito. Então, estava em estado de êxtase, apreciando, vivenciando, testemunhando aquela resposta dos céus, né? Daquele êxtase bendito que nos assomava de assalto o coração. Um estorgúbio parecia vacilante, disse ele, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça revenerando-se. Algo muito especial estava acontecendo, porque o instrutor, depois daquela sua locução fantástica, do apelo aos céus da resposta, estava meio vacilante. Chamou-me, ou seja, Gúbio chamou André Luiz, não soube, disse, André, meu amigo, dirige os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Ponto. Bom, primeiro, duas questões são aqui importantes. Primeiro, Matilde e a chegada dela naquele momento como resposta dos céus, como emissária dos céus, para assistir aquele contingente de sofredores. Primeira importância, certo? Segundo, é a materialização de espírito no mundo espiritual. Nós já vimos isso aqui, tanto ocorre aqui quanto lá. E por que, na verdade, haveria necessidade da materialização? Ora, Matilde, um espírito de alta envergadura espiritual, para se materializar num plano inferior, infeliz, ou seja, para ser vista por todos, para ser vista. Porque para ser vista por todos tem que se materializar. Porque só se vê espírito sem estar materializado, que é médium, né? Não era o caso deles. Para se materializar, ela se materializar naquele contingente de sofredores, todos virem, ela precisa materializar. E para materializar, nós já vimos que precisa da história da doação de ectoplasma, que esse ectoplasma não só é de uma pessoa, ele nem fala que já explicou lá atrás, é de contingente de outras criaturas e também a energia da natureza. Ele explicou isso lá nos Mensageiros, lá no Missionário da Luz, ele explicou isso aí com toda tranquilidade. Não, acho que é o brilho da vida eterna. Bom, então, só, assuma aí, André Luiz, que eu estou aqui, a benfeitora Matilde está aqui, eu preciso fornecer recursos dela se materializar aqui diante de nós, para que, na verdade, a fase seguinte, que é a assistência àquele contingente, aconteça. Veja, disse ele, Matilde ao nosso lado, esclarecendo, havendo chegado a noite, longamente esperada por seu coração materno. Que noite é essa, meus amigos queridos? Do resgate de Gregório.
E há mais de 3 séculos ela aguarda por isso. Ou seja, ela veio na missão de resgatar o filho depois de longo planejamento, mas, ao mesmo tempo, veio também como emissário dos céus, trazer socorro àquele contingente de criaturas sofridas. Olha que interessante. Essas informações todas estão postas, a gente retira de um estudo mais aprofundado que consegue enxergar essas questões todas. Muito bem. Diz ela, antes do reencontro com Gregório, que é o ponto fulcral, é o ponto grande objetivo da obra, e que ela arquitetou e pensou e planejou, tendo, na verdade, Gubbio como executor, mas ela e a equipe da frente, ó, antes do reencontro com Gregório, que será no dia seguinte, já que era o último dia da assistência, né? Em companhia de bem-aventuradas entidades que assistem, da equipe dela. Olha que interessante. Veja, ninguém faz um planejamento, um projeto dessa envergadura, de resgate de uma criatura como Gregório e também de Margarida, só. Não. Gubbio é um mero executor, e mesmo sendo uma equipe de alta envergadura espiritual, que era Margarida, ela tem toda uma equipe que dá suporte. E certamente recebe orientações e apoio do amigo espiritual dela. A gente entender isso, há uma congregação, há uma interligação das criaturas, do mais alto até mais baixo. Né? Então, enquanto ela encontra com Gregório, em companhia de suas bem-aventuradas entidades, e que assiste a equipe dela, pretende visitar-nos, quem? Aquele contingente de criaturas infelizes, não só para assisti-los, mas também para orientar a equipe de Gubbio na questão do resgate de Gregório. Olha que interessante. De maneira tangível, encorajando quantos aqui, aqueles doentes sofredores, se encontram, se candidatam ao serviço preparatório de ingresso nos ciclos superiores. Ou seja, ali estavam ele precisando, aquele contingente de criaturas, precisando de um planejamento. Estavam ali precisando de instruções, visando um êxito da reencarnação vindoura, todo um planejamento e todo um estímulo, esclarecimentos. Né? Aí André Luiz disse, eu tremi perante a ordem e eu não hesitei. Ou seja, de repente, o pediu que ela assumisse aquela assembleia, o evento. Né? Tomei o lugar, disse ele, sem detença, enquanto que o sábio mentor, Gubbio, se encolhia nos locais em profunda meditação para fornecer o ectoplasma para a materialização de nossa amiga, da benfeitora Matilde. Reparamos em silêncio que a luz brilhante e doce passou a se irradiar do peito de quem? De Gubbio, do peito do semblante dele, das feições e das mãos, em onda sucessiva, semelhante à matéria estelar. Era o ectoplasma se desprendendo do perispírito dele. Tenuíssima essa matéria, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno dele, como que formando singulares paradas dos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa de energias expendida do corpo dele, suave e luminescente, adquirira contornos definidos, aquela massa, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe influenciavam a plena atividade. Ou seja, não é um processo solitário, não, gente. É todo um trabalho de uma equipe visando a materialização. Vimos isso lá no Obreiro da Vida Eterna. A materialização é obra de uma equipe inteira de assistência. Então, ó, aqui que manipulador invisível daquele ectoplasma estava lá trabalhando para que, na verdade, aquele contingente de ectoplasma ganhasse forma. Mas, alguns instantes, disse ele, Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. Ou seja, ela materializada com os ectoplasmas doados por Gubbio e certamente a equipe. Disse ele, o fenômeno de materialização de uma entidade sublimada, como ela, né, ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, fantástico, e sempre o é, sempre tem muita vontade de ver, em processo quase análogo aos que se verifica nos ciclos carnais. Claro, o processo é mesmo, a ideia é mesmo, mas certamente quanto mais elevado é a entidade, mais tem alguma peculiaridade a mais, é fato, isso é compreensível, né? Ante a benfeitora de diversas mulheres, ante aquela criatura iluminada. Imagine, gente, imagina a gente participar de uma situação, de um momento sublime como esse. Estamos aqui participando, um monte de criaturas sofredoras, angustiadas, e de repente materializa-se uma entidade sublimada, iluminada. Imagine, o imenso impacto emocional daquele contingente, vendo aquela criatura. Né? Então, a benfeitora, diversas mulheres diante dela, presente, prostraram-se de joelho, né, diante dela, dominadas de incoercível emoção. Como assim? Você está diante de uma criatura de um magnetismo fenomenal. Fenomenal. Então, é uma atitude maquinal,
Você se sentir diante de uma criatura com uma grandeza como essa, se sentir a emoção imensa. As pessoas que tinham sensibilidade chegavam diante de Chico, do Dalai Lama, de Madre Teresa de Calcutá, sentiam essas energias. É o magnetismo desprendido, né? Atitude natural de quem que não nos surpreendeu, disse André Luiz, porque efetivamente nos sentimos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher, diante da grandeza espiritual daquele espírito sublimado, né? A abnegada protetora, disse ele, materializada, endereçou à Assembleia de Sofredores um gesto de bênção, abençoa todos que presentes, e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz e abençoada do retorno, a esfera do recomeço, ou seja, o retorno à carne, a reencarnação. A esfera do recomeço é isso. Vocês estão aqui num sofrimento imenso e vocês anseiam pelo retorno à reencarnação. No momento de trilhar o caminho, de reparar seus erros, de trilhar um caminho, de reparar os seus problemas do passado para seguir em frente. Porque o sentimento de culpa, nós sabemos disso, a nossa mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos. Estão aqui mergulhados em culpas, desejam o retorno para retomar a sua jornada, disse ela. Entretanto, a dádiva, olha aí, e esse é que é importante a gente entender, a dádiva, a bênção do vaso de carne, do corpo de carne, é inapreciável bênção divina. As pessoas desprezam o corpo, maltratando, com drogas, com bebida, com cigarro, de toda a natureza, não dormindo, não cuidando, e às vezes a gente desencarna antes do tempo. É um suicídio, como André Luiz foi, né? Então, dizendo, olha, o retorno à carne não é uma brincadeira, é algo muito grave, tem seríssimas consequências, e as oportunidades lá perdidas são dramáticas. Portanto, vocês estão se candidatando, pensem. Tem que ser muita responsabilidade, muito amor, para que, na verdade, haja um proveito extraordinário. Então, ela está fazendo um aconselhamento, e, a partir de então, ela vai começar a traçar esses aconselhamentos, visando que aquelas criaturas aproveitem as oportunidades que irão ter, diz ela. Não busqueis a reencarnação, disse ela, tão somente como um ânsia de esquecimento dos seus erros do passado. Não. Nos sonhos do mundo em que as tentações do corpo inferior podem transformar em pesadelo. Se você, na verdade, só vai pensar na reencarnação como um sonho, sem entender que tem a consequência de seus atos, sem responsabilidade, sem um planejamento visando o seu progresso, vão só cometer os erros e voltar para cá de novo, na angústia que estão passando agora. Disse ela, a vida que conhecemos até agora, eles também, os sofredores, é contínuo processo de aperfeiçoamento. Ou seja, as possibilidades são múltiplas de aprimoramento a cada dia. Deus nos fornece todas as possibilidades, nos dá nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, são nossos tutores, nossos conselheiros, todas as possibilidades são dadas e a gente não aproveita. Essa é que é a história, né? É isso agora. Não busquei, sim. A vida que conhecemos é um processo contínuo de aperfeiçoamento, de aprendizado, né? Não basta desejar. Não basta desejar a reencarnação, disse ela. Não. É preciso, imprescindível, orientar esse desejo para o bem. Ou seja, eu desejo, mas eu tenho que, na verdade, orientar, planejar, ter um compromisso, ter responsabilidade, para que, na verdade, eu aproveite bem essa reencarnação e eu dê um passo adiante. Ela está dizendo isso, né? Fez ligeira pausa e talvez respondendo à arguição de algumas pessoas que achavam que estava diante de um ser, de Maria, Mãe Santíssima, algo assim, dizendo, olha, eu não julgueis que eu sou excepcional emissário do Reino da Luz. Não sou. Sou humilde servidora, disse ela, sem outros créditos, perante o eterno doador, que não seja da boa vontade. Meus pés jazem ainda abarcados pelo pretérito escuro, e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes de profundas experiências amargosas, que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Ou seja, ela mostrou ali com muita humildade, olha, isso é a humildade das grandes almas, né? E aí tem um segundo ponto importante nessa história toda, que é uma questão, uma atitude motivacional. Ela está dizendo assim, olha, eu já fui igual a vocês. É isso, olha. Vocês podem ser algo igual a mim ou muito mais. Jesus não dizia que nós somos deuses, que o que ele fazia, nós podemos fazer muito mais? Eu também. Eu sou alguma coisa, mas, na verdade, vocês podem ser muito mais. Ou seja, é uma atitude dessa natureza. Em outras palavras, vocês estão passando muitas dores e angústia porque vocês buscaram isso. Mas vocês podem suplantar isso. Vocês podem ser uma Matilde ou muito mais, em outras palavras. Isso é uma atitude motivacional para quem está numa situação como aquela daquelas criaturas. Então, ela é uma atitude de humildade, né?
Não me conferi, disse ela, portanto, nomes e títulos que não possuo, disse ela. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos, despertar em seus corações para a sublimação no futuro. Ou seja, mostrar que todos vocês podem, devem ser felizes, que são filhos de Deus. Jesus não dizia isso? Vós sois deuses, né? Pai nosso que está no céu, não é Pai de todos nós? O DNA de Deus não está nos seus espíritos? E outras palavras que ela quer dizer. Muito bem. Nosso coração, disse ela, é um templo. Uma casa que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco, Deus, em nossos corações para sempre. Quer dizer, ele criou e deseja habitar em nosso coração. Às vezes a gente expulsa, né? E fecha as portas para Deus em nosso coração, não permitindo que ele venha, porque com sentimentos infelizes e inferiores. Mas todos nós somos filhos dele. A centelha de Deus está em nossos corações. Ele quer habitar nossas almas, agora precisa que seja permitido, né? Gloriosa sementeira de céu de divindade, esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes. O que quer dizer com isso, gente? Ele está dizendo, ao conselho de Jesus, diz, ilumine-se, faz brilhar, diz Jesus, faz brilhar a vossa luz, pois vós sois deuses, dizia Jesus. A centelha de Deus é nosso coração. Nós somos deuses, somos filhos de Deus. Tem uma pequena centelha, mas para essa centelha ganhar luminescência, o combustível é a vivência do ensinamento que Jesus veio trazer. Vivam esses ensinamentos extraordinários, que, na verdade, os celeiros das bênçãos celestiais passam a jorrar sobre vocês, seus corações. As aquisições da virtude, se é iluminativa, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma. Não, é um processo de longo prazo, quer dizer. Não há milagre, não está lá de dentro que vai se transformar em entidade feliz, obscura, para se tornar iluminada. É um processo duro, difícil, complexo, doloroso de mudança. Mudar é difícil, ela quer dizer. Mas suscetível, disse ela, é suscetível de afetuar-se do momento para outro. Não é de um ano para outro, disse ela. Somos cada qual de nós um imã. Olha que importância essa informação. Somos um imã poderoso de elevada potência ou um centro, cada um de nós, nosso espírito, ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas. Significa sintonia. E delas, essas forças, constituindo nosso domicílio espiritual. Ou seja, nós somos um imã e atraímos aquilo que emanamos. Se eu emano amor, paz, fraternidade, caridade, amor, harmonia, eu emano todas as criaturas que têm esse sentimento. Eu atraio para mim, eu sou um imã. Mas se eu penso, planejo, faço o mal, eu também vou atrair o mal. Questão de na virtude da sintonia, gente. Essa que eu estava dizendo. E essas criaturas que eu atraio passam a ter domicílio, morada no meu coração. Ali. Né? A criatura, disse ela, encarnada ou desencarnada, porque nós somos a mesma criatura, encarnada ou desencarnada, somos a mesma criatura, não muda nada. Uma diferença. Quando encarnado, eu posso até disfarçar quem eu sou, mas desencarnado, não. Né? A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite, dentro da ideia do imã. Não é? Eu atraio aquilo que eu emito, eu colho o que planto. É a lei da ação e da reação, é essa ideia. Né? Então, se eu respiro a vida em superior e inferior, ao redor dos próximos passos, ou seja, meus passos estarão em cima da luz, ao redor da luz ou das sombras, porque é o que eu atraio. Né? Todos nós exteriorizamos energia, disse ela, com as quais nos revestimos. Lembra que nós estudamos no capítulo passado só do pensamento? E o que é o pensamento, gente? É a extensão de nosso espírito. Na hora que eu emito um pensamento, eu estou emitindo aquilo que está em mim, que ninguém pode dar o que não tem. Se eu sou uma criatura iluminada, eu exteriorizo meus pensamentos. E esse pensamento tem vida. Porque o pensamento ele pode ter o condão de consolar, de harmonizar, de assistir, de proteger, de assistir, né? Confraternizar alguém, ou também de magoar profundamente e influenciar para o mal. Alguém, um jovem, alguém em situação mais fragilizada. Então, o pensamento tem vida. Então, olha, todos nós somos energias com as quais nos revestimos. E que nos define esse pensamento muito mais do que as palavras. Ou seja, olha que coisa interessante que ele está dizendo. O pensamento
É a identidade do espírito. Olha aí, olha que coisa bacana. O pensamento, volto a dizer, é a identidade do espírito. Os meus pensamentos retratam o que eu tenho no meu coração. Sabe por quê? Porque Jesus dizia, eu tiro do bom tesouro do meu coração o bem que eu tenho aqui. Ou eu tiro do mau tesouro do meu coração aquilo que está aqui. Então, ele diz, ó, o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca que vem do coração. É exatamente isso que ela está dizendo, meus amigos. Né? De que vos valeria, disse ela, o retorno à carne, a reencarnação, disse ela, sem conhecimento das obrigações que eles competem ante a justiça divina. Ou seja, o que são essas palavras de Matilde? É a motivação, abrindo os olhos. Olha, vocês vão voltar. Se não tiver esse compromisso, planejamento, não vão voltar a cometer os mesmos erros, não vão voltar com as mesmas dores. Ué, se não são filhos de Deus, não são, qual é, na verdade, o objetivo? Qual é o nosso final? É a felicidade. Entretanto, essa felicidade tem que ser conquistada. E ela pode ser mais rápida ou mais custosa se eu, enquanto, na verdade, eu continuo a enveredar o caminho das sombras. É isso que ela está dizendo. E não adianta voltar à carne. Se você não tiver um compromisso, a responsabilidade e o compromisso de transformar-se, não vai adiantar. Então, ela está motivando. Lembra? Aquele contingente de sofredores que vão reencarnar. E ela está dizendo, olha, não adianta, está preparando eles para isso. Que nos adiantaria o esquecimento temporário do passado, que a reencarnação é o esquecimento temporário do passado, né? Sem que nos integramos na responsabilidade, no compromisso, no projeto. Se eu não tiver um projeto para voltar de renovação, não vai adiantar nada. A força maior capaz de nos socorrer nos ciclos da matéria densa, que nos traduz a tendência sobre a persistir conosco. Ou seja, se eu tiver o compromisso e não garearmos os benfeitores e os amigos, até por onde temos os nossos parceiros para ser exitosos na nossa reencarnação, vai ser de novo, vai ser um erro de novo, vou sofrer muito mais ainda. Ele quer dizer isso, né? Quando ela, orientando aquele contingente de sofredores, veja, ela está ali, volta a dizer, aconselhando um conjunto de criaturas de profundos sofredores, estimulando-os a renovar-se, a transformar-se. Não é possível a gente ser feliz sem buscar o caminho da luz, em outras palavras. Então, a volta à vestimenta física, a reencarnação, é uma bênção, não é uma bênção, não é aventura, que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões. Olha que informação importante. Olha aí. É quando nos falece, mérito obter. Ou seja, não é todo mundo que diz, eu quero encarnar amanhã, eu quero me encarnar assim ou assado. Não, a Delia explicou isso lá nos Mensageiros. Há espíritos que, na verdade, têm mérito para reencarnar, inclusive escolher como será a sua própria reencarnação vindoura, escolher como será suas feições, sua condição, etc, etc. E quanto mais sábio é o espírito, menos, na verdade, ele busca coisas atrativas, porque sabe que isso é uma possibilidade, é um perigo, inclusive, né? Mas nem todo mundo tem capacidade, não tem assim, méritos, créditos para reencarnar. E aí busca essa intercessão. Que é a intercessão? Ajuda dos emissários que eu amo, que buscam. Ele vê tudo isso na literatura espírita. Né? Ele diz, olha, num instante, olha, no mérito de obtê-la, num instante oportuno. Ou seja, não é assim, vou encarnar amanhã ou depois. Não, é num instante oportuno. Quando, assim, quando tiver condições de. Não adianta mandar alguém reencarnar sem as condições, que vai dar errado de novo. Você tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade, esse projeto. E é feito todo um planejamento. André Luiz coloca isso lá nos Mensageiros. O mapa reencarnatório, como é que é feito, o corpo que virá, com quantos anos vai desencarnar, com problema de saúde A, B ou C, com quem vai se encontrar. Então, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para cumprir determinadas missões. Ele está dizendo isso. Obter, normalmente, por nós mesmos, sem mérito, sim, ou por intercessão, por mérito, obter por nós mesmos. Tanto quanto é possível conseguir um trabalho, disse ela, olha que interessante. Tanto se conseguir um trabalho na costa da terra, através de intercessão de amigos, arranjei um trabalho ali, conheço fulano, falei com não sei quem, arranjar um trabalho para você, que nos conduz aos objetivos disputados. Né? Portanto, os amigos são importantes no mundo espiritual também, ou aqui. As entidades que nos amam intercedem por nós. Veja, André Luiz não foi resgatado do umbral pelo ministro Clarence através da intercessão da mãezinha. E o que está acontecendo agora? Gúbio não está buscando resgatar a Gregório pela intercessão de Dona Matilde? Então, sim, as intercessões no mundo espiritual são muito comuns, muito comuns. Quando você não tem um mérito, você tem aqueles que nos amam, como diz André Luiz. Ninguém é tão infeliz que não tem alguém mais feliz que o ama e o assiste.
nossos tutores, nossos anjos da guarda, aqueles que nos assistem. É isso que ele está dizendo isso, né? No entanto, disse ele, qual ocorre com muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usar direitos que nada fizeram para merecer, com o flagrante abuso das leis que nos regem as ações, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando respeitosas promessas, e nele penetram agravando os seus próprios débitos. O que é que ele quer dizer com isso? Olha, como enganado, nós encarnados não conseguimos, às vezes, com um padrinho, um trabalho que não merecemos, e às vezes é um desastre, sem nenhum mérito. Muitas das vezes, muitas criaturas se dizem que vai encarnar e supostamente fazem uma promessa que sabe que não vão poder cumprir. Não se preparam, não têm responsabilidade sobre isso, não colocam em seu coração o desejo e vai ser um desastre. Você, ao invés de resolver e seguir o seu caminho de iluminação, vai contrair mais débitos. Está dizendo isso. É o descumprimento. E quem não lembra, gente, lá nos Mensageiros, quem não lembra dos Mensageiros, na famosa palestra de Telésforo, com aquele contingente imenso de preparação dos novos missionários, dos novos mensageiros de Deus, um contingente imenso de espíritos espíritas que foram preparados 20, 30, 40 anos para reencarnar em missões importantes e falharam, descumpriram, agravando suas responsabilidades, chorando lá, etc., etc., por ter perdido a oportunidade. Está dizendo isso, né? Muito bem. Tímidas, levianas e inconsequentes aproveitam o estágio bendito na região da neblina, que é a reencarnação na Terra, para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor. O tempo é algo muito importante. O tempo, se bem aproveitado, é maravilhoso, mas se ele, na verdade, não é aproveitado, Ave Maria, tempo que não volta. Deus nos dá uma possibilidade extraordinária, quando não é aproveitado, é suas responsabilidades, né? Então, os tímidos levianos inconsequentes pede a reencarnação como se fosse uma viagem de férias. E aí complicam-se, né? Em vez de resolver os problemas, agravam-se mais, tem mais endividados. Neste momento, dentro de breve instante, que cumprimentou a locução, ficando, Matilde estendeu as mãos, estendeu raios sobre aquele grupo de sofredores, trazendo benefícios, né? Rogai, disse ela, rogai no regresso, regais a reencarnação, na encarnação, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Em outras palavras, estão pedindo para voltar para a reencarnação, para resolver os problemas que suas consciências culpadas estabelecem, culpas e remorsos graves do passado. Contudo, vocês estão querendo voltar para ter as angústias em seus corações, seus peitos. Já armazenaram suficiente força? Já se renovaram, fizeram suas reformas íntimas, fizeram um projeto, assumiram o compromisso para esquecer os males, perdoar os que foram causados a vocês na Terra, quando encarnado? Reconheceis os vossos erros que cometeram, já se arrependeram, assumiram o compromisso de retificação, o ponto de aceitar a necessária retificação, ou seja, a reencarnação de vocês pelos erros cometidos será duríssima. Vocês estão preparados para essa empreitada? Essa é a pergunta dela. Fortalecestes o ânimo, a coragem, a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Você já tem a compreensão da extensão das responsabilidades que vão assumir, diante das provações que virão e não são fáceis? Aprendeste a servir com Jesus, ou seja, significa servir com Jesus. Aprendeste a colocar a sua vida a serviço do próximo, baseado nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, estabeleceu? Isso é servir com Jesus. É a vivência do Evangelho de Jesus. Até o sacrifício pessoal, na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas. Ou seja, já entenderam isso, que, na verdade, a vida é um ato de servir ao próximo? Servir o próximo é a caridade, fazer o bem sem importar quem. Isso pressupõe renúncia, pressupõe dificuldades, é abrir mão do seu conforto para ajudar quem precisa. Vocês estão dispostos a? Porque o que nos redime e nos transforma é a vivência da caridade. E o que é a caridade? É o amor em movimento. Vocês estão dispostos a? Essa é a pergunta dela, né? E aqui a André Luiz esclarece que a região da neblina significa reencarnação. Já auxiliaste os companheiros do caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justificam rogativa de colaboração? Em outras palavras,
Vocês estão pedindo algo muito importante, mas estão fazendo alguma coisa para merecer isso. Lá no Pai Nosso, um dia assim, Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Como é que você quer o perdão de Deus se você não perdoa os outros? É a mesma coisa que está dizendo. Vocês querem o benefício de renovação, mas vocês estão ajudando os outros a renovar? Olha aí. O que é que ela está querendo dizer com aquele condições sofredores? Vocês estão querendo voltar à carne, mas você tem um planejamento, tem responsabilidade, tem compreensão da magnitude dessa missão? Se prepararam? Porque se não se prepararem, não vai adiantar nada. Vão cometer os mesmos erros. Ou seja, ela está ali estimulando-os, está ali mostrando eles que não tiveram esses cuidados. Ela está fazendo esse trabalho de emissário de Deus, aconselhando-os, abrindo os olhos, tocando as almas daquelas criaturas. Que boas obras já efetuaste vocês, a fim de que de rogar de vossos recursos ao céu. Sei que crédito tem vocês? Vocês têm como, na verdade, pedir um crédito, não tem com quem pagar, em outras palavras. Mas você vai no banco, você vai pedir um crédito, você tem que ter o lastro, né? Para pagar, é mais ou menos isso. Vocês não pedindo a Deus a oportunidade, mas vocês vão aproveitá-las bem? Ao crédito que Deus está conseguindo dos bancos celestiais? Com que centrais? Com quem contais você para vencer as experiências do povo vindouro? Vocês têm amigos espirituais, se beneficiaram outros. Quem tem que entender isso, gente? Quem são as intercessões daqueles que nos amam, não é não? Por que, na verdade, Gregório está sendo buscado 300 anos? Porque tem uma mãe que o ama, está intercedendo por ele. Vocês têm alguém que vocês beneficiaram, que ajudaram, etc., que pode pedir por vocês? Que só cometeu mal às criaturas, não vai ter ninguém que peça por você. Não sei se o amigo anjo da guarda está dizendo isso, né? É isso que está dizendo. Com quem contais para vencer as experiências por vindouras? Os tutores. Quem são os seus tutores? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Não é assim? Nós queremos só colher, não queremos plantar nada. Então, só quer ser servido, não quer servir ninguém. E o processo de renovação e da prática da caridade pressupõe servir, fazer o bem, sem importar quem, como dizia Jesus. Essa é a expressão da caridade, né? Nós queremos plantar colher sem plantar, não tem como, não tem fruto a ser colhido, né? Armazenaste bastante serenidade e entendimento no coração, de modo que não vos intoxicastes amanhã, no plano físico, com o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja, do ciúme nefasto. Você preparasse o seu coração para a empreitada? Ou seja, você guardaste mantimentos para a viagem? Guardaste mantimento para a viagem de autoiluminação? Permaneceis convencidos de que ninguém, absolutamente ninguém, disse ela, nenhum de vocês, nenhum de nós, se aquecerá ao sol divino, sem abrir o próprio coração às correntes de luz eterna. Vocês têm que ter receptividade. Essa é a história. Nos diz o ministro Clarencio, no livro que vamos estudar o próximo, Entre a Terra e o Céu, que o amor de Deus desce a fluxo dos resplandecentes celestiais incessantemente. De resplandecentes celestiais e vem e desce até regiões abissais de dor, nas regiões infernais. Vai e volta, o fluxo é fluxo. Mas cada um de nós recepciona em nosso transformador a quantidade de luz que nós temos capacidade para o nosso processo evolutivo. Cada um tem a capacidade de receber mais ou menos. Olha aí que maravilha. Deus assiste a todos. O sol brilha para todos, a chuva cai sobre todos, mas nem todo mundo se beneficia dela. Ou seja, a luz de Deus desce, mas nem todos nós temos um receptáculo adequado para... Olha aí. É isso que ela está dizendo, né? Ignorais acaso que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um tempo carnal na Terra? É preciso ter o crédito, trabalhar. O que é trabalhar? Renovar-se, fazer o bem ao próximo. Isso é a condição sine qua non. Para você ter o tempo de carne, merecer reencarnar e ter algum êxito, né? Preparar-se para a viagem. É ter exatamente ter os provimentos para a viagem, né? Que amigos beneficiastes para pedir a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade do mundo em vosso favor. Já pensaram nisso, gente? Que normalmente a responsabilidade de receber alguém, de criar um filho, é a responsabilidade celeste, imensa, sublime, de gravíssimas responsabilidades que nem todo mundo aceita. É preciso eu ter crédito diante daquelas criaturas. Eu beneficiei alguém para que essa criatura se sinta motivada a me receber como filho.
Eu tenho com ele a sintonia necessária para ele me guiar no futuro? Olha aí, coisa interessante, né? Ah, tem que haver um consentimento, né, dos que vão receber como pais e mães. Por isso está lá no livro dos Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, como condição sine qua non para a reencarnação ser exitosa, a apresentação do reencarnante aos futuros pais. Quem não leu, leia. Para mim, são as páginas mais sublimes da doutrina espírita que trata a miúde da reencarnação. Magnífico, né? Não vos iludais, disse ela. Significa não vos iludais, ou seja, não vos iludais, colhe-se o que planta, dizia Jesus. Esse é que é importante, né? Quando ela, somente as criaturas primitivas, ou seja, aquelas criaturas que estão no começo do processo evolutivo, que não tem ainda, estão muito mais ainda para o impulso, estão ainda muito mais para o instinto do que para o amor, né? Somente as criaturas primitivas no circuito selvagem da natureza conhecem que agora, por agora, o semi com inconsciência de viver. Não tem muita compreensão. Estão lá vivendo como sendo um animal, não tem muita compreensão das consequências de seus atos. Por isso chamamos de primição semi-inconsciência. Não tem muitas compreensões. Então, o lado animal está muito mais superior do que o amor que está para nascer em seus corações. Por se abeirarem ainda dos reinos inferiores, por isso são muito mais instintos, como os animais. Recebem a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, dos animais, que aperfeiçoam instintos, devagarinho, os instintos, para ingressarem mais tarde no santuário da razão. E a razão transforma-se em amor. É um processo, é assim que o processo acontece. Só eles estão nesse estado, não nós, que já temos compreensão, disse ela. Para nós, porém, fala naquele contingente de criaturas que não estão nessa situação, senhor de vigorosa inteligência, vocês têm compreensão de inteligência e sabem as consequências dos atos. Que já respiraram em centenas de formas diversas, já reencarnaram múltiplas vezes, centenas de vezes, né? Cometeram erros graves, diversas formas, e que já atravessaram vários climas evolutivos, oferecendo e sendo, ofendendo e sendo ofendidos, vivendo essa experiência terrível, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo novos débitos. A vida não pode, disse ela, resumir-se a um mero sonho. Não pode ser só um sonho. É uma irresponsabilidade. Ir para a Terra como se fosse uma aventura, uma viagem de final de semana para curtir. Não pode ser assim. Como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Não, esquecimento, eu esqueço tudo, eu vou para lá, o que der, deu. Não pode ser assim. Não pode. Pensar assim, viagem sem planejamento, a possibilidade de dar errado é muito grande. A reencarnação, então, é um momento celeste de grande significação, benefício celestial. Ela quer dizer isso. É indispensável, disse ela, pois, que nos reforçamos, que nos transformemos, que nos renovamos, que fazemos nossas reformas, aprimorando o tom vibratório. Como é que se aprimora o tom vibratório? Gente, nossa consciência aprimora, renovando os sentimentos, né? Nós exteriorizamos o tom de nossa consciência, luz ou sombra. Então, refaçando é aprimorando, transformando o meu coração, vivendo, pensando, sonhando e materializando as bênçãos, alargando esse tom da minha consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando a minha mente, a claridade renovada do Divino Mestre. É preciso isso. Se você não tivesse desejo, se você não tivesse projeto, se não tivesse a ideia, essa responsabilidade, a reencarnação será, de novo, a repetição dos erros do passado. Não quer dizer isso. A mente humana. E o que é a mente, gente? A mente é a parte, entre aspas, do espírito que comanda tudo, não é? A mente, né? Na casa mental. A mente humana honrando os patrimônios celestiais, se honrar, se seguir os ensinamentos de Jesus, né? Os patrimônios que Deus nos concede para utilizarmos deles, que são meros usufrutuários, terão bom proveito. Que eles foram conferidos, não poderá vegetar. O que é vegetar, gente? O que é vegetar? Estagnar. Não pode chegar lá e estagnar, não fazer nada para se melhorar. Não. Afeição de arbustos, disse ela, que nada produz. Não, disse ela. Porque nem devemos agir, disse ela, também a mente humana, como se fosse um irracional que age por instinto. Não. Aí você não vai adiantar, não vai correr novos débitos, né? Que se localiza na retaguarda da inteligência completa. Quem é inteligente tem compreensão dos seus
atos que geram consequências, nós somos seres interdimensionais, cada ação nossa no bem ou no mal gera consequências para o bem ou para o mal, está dizendo isso. Não pode se comportar como se fosse um arbusto que está lá estagnado, nada faz. Ou como se fosse um racional, que se age pelo instinto. Não, não pode. É perda de tempo. É assumir novos compromissos e continuar o sofrimento. Uma existência entre os homens, disse ela, olha, o que é a encarnação? Uma existência entre os homens, por mais humilde que seja ele, para nós outros, é acontecimento importante demais, disse ela, para que o apreciemos sem maior consideração. Ou seja, será uma perda sublime de oportunidade que Deus lhes dá. Será que, diante de sofrimento, vocês estão agora cheios de sofrimento, de dor, de angústias, depois diante de lutas, de sofrimentos acerbos, vão querer passar a mesma coisa? Repetir os mesmos erros? Veja, essa fala, volto a dizer, de nossa benfeitora Matilde, é exatamente a mensageira dos céus que veio preparar esses espíritos sofredores, dando esperança, estimulando-os a pensar, a renovar-se diante da reencarnação vindoura, que cada um terá que fazer. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual, ou seja, de responsabilidade de projetos, essa responsabilidade, que nos deve marcar o esforço de santificação, sim, você tem que ter um compromisso, porque a felicidade, vou dizer, é uma conquista. Se eu não me comprometer a conquistar essa felicidade, ela não vem. É isso que ele está dizendo. Qualquer empresa dessa ordem é arriscada. Se você não planeja, não tem um esforço, vai dar errado, não está arriscado. Porque em nosso aprendizado intensivo, que a vida é um aprendizado intensivo e contínuo, na recapitulação, na reencarnação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. O que quer dizer com isso, gente? A gente está encarnado aqui com a esposa, com os filhos, ao nosso lado. A gente nos ajuda um com os outros, mas não conhecemos o que está, na verdade, no coração deles. Cada um tem suas aspirações, são deles, só. A jornada é nossa. Eu posso até amar minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, e ajudar, mas a responsabilidade de cada um não. Eu não posso viver a vida deles. Não, não posso. Nossa jornada é solitária. Cabe a gente ajudar, orientar, mas a vida é deles, cada um tem a responsabilidade. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Cada criatura encarnada permanece só, no reino de si mesma, com seus créditos e débitos, com suas conexões para o bem e para o mal, com suas sintonias, quer dizer isso, né? E faz-se indispensável, não é indispensável, muita fé em Deus e suficiente coragem, ou seja, responsabilidade para marcharmos vitoriosamente, seguirmos em frente na busca da luz, sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida, até o calvário da suprema ressurreição. Significa isso, amigo querido? O madeiro redentor, invisível, todos nós temos nossas cruzes, todos nós temos nossas responsabilidades, todos nós temos nossos compromissos, né? E Jesus dizia, pegue a sua cruz e segue-me. Se pegar a sua cruz e segue-me, diz Jesus. Ou seja, assuma suas responsabilidades, segue-me, cumpra, olhe para mim, eu sou seu modelo e guia. Busque meu exemplo, tem resignação, coragem, amor, fraternidade, etc, etc. Você está me dizendo, não tem essa compreensão. Que eu sou responsável por minhas dores, cabe a mim quitar meus débitos, não os outros. Isso quer dizer isso. Nesse instante, Matilde fez uma longa pausa de elucidação e tal, aquela sabedoria de luz, e acercou-se de Gúbio, prostrado palidíssimo, porque estava doando ectoplasma, realmente é uma energia que doa e a pessoa fica frágil, né? Afagou a bondosa com palavras de agradecimento a ele pelo trabalho magnânimo, de amor e tal, fraternidade, e em seguida, como se desejasse quebrar a afeição de solenidade, franqueou a palavra às criaturas, dirigindo aos ouvintes, aquele contingente de sofredores, e que eles se pronunciassem. Escuta, diante das suas angústias e das orientações que aqui dei, das informações, quais são os projetos de vocês? Ou seja, com que matéria, com que créditos vocês estão desejados de se renovar? O que é que vocês pensam? Disse ela. Um cavalheiro, todo mundo fica muito agradecido pelas orientações, tá? Um cavalheiro de olho fulgurante destacou-se, disse, grande benfeitora, disse ele. Fui duplamente homicida, ou seja, matei 2 pessoas na última encarnação, na derradeira, ao mais 10, disse ele.
Respirei muitos anos no corpo carnal, você viveu muitos anos, morreu velhinho, como se fora uma pessoa mais tranquila do mundo ser. Para os outros, ele era tranquilo. Ele, na verdade, era digamos assim, um lobo em pele de cordeiro. A gente encarnado pode fazer isso, gente. Pode parecer o que não é, desencarnado. Não, não, não. Você transpareceu o que você é. Não obstante trazer a consciência tisnada de remorso. Por quê? Porque nossa mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos. E as mãos endoadas de sangue humano. Ludibriei quantos me cercavam através das máscaras da hipocrisia. Ou seja, parecia o que não era. Homem prubo, correto, honesto, tal. Atravessando os umbrais do túmulo, desencarnei. Atormentado de acerbas reminiscências, lembranças do passado, supus que tremendas acusações me esperariam. Por quê? Semelhante expectativa aliviava-me, de algum modo, porque o criminoso, perseguido pelo remorso, que ele sabe de suas culpas, encontra verdadeiro socorro nas humilhações que o espezinhavam. Quando você enfrenta as humilhações, não, eu mereço, eu mereço, porque eu tenho consciência que fiz errado. Isso até faz bem para a sua renovação. Eu mereço ser desprezado, eu mereço estar passando a dificuldade que estou passando. Se eu passei uma vida cometendo graves desatinos com minha saúde, estou doente na velhice, é natural, é justo, está dizendo isso, né? Contudo, não encontrei senão desprezo, disse ele, com o aviltamento de mim mesmo. Minhas vítimas distanciaram de mim, desculparam-me, esqueceram-me. Nem sempre é assim, né? Você faz um mal e o cara está lá esperando para obsidiar, etc. Mas o dele não. Não. Ninguém veio atrás de mim, esqueceram, me desculparam, inclusive. Vejo-me, todavia, acicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever a gravidade e a angústia delas com as minúcias desejáveis. Não, por mais que eu tente, eu não conseguirei dizer os males das acusações feitas à minha própria mente. Disse ele, há um tribunal invisível em minha consciência, a culpa, o remorso, o tribunal inclemente da própria mente, né? Que André tantas vezes fala sobre isso. E debalde tento fugir, ou seja, e tento buscar fugir desses sítios em que me humilhei, mas as obrigações de respeito ao próximo, mas que eu tento, não consigo fugir, disse ele. Abafado o soluço, rematou. Como iniciar, benfeitora, o esforço de minha restauração diante desses débitos grandiosos e da minha mente me acusando dos gravíssimos erros que cometi? Como eu começo? Me aconselhe, já que ela lançou aconselhamentos para cada um de nós, ele quer o caso pessoal. Ela perguntou o caso de cada um deles, então está dizendo ele. Então, disse ele, tão imensa tristeza, disse André Luiz, daquele senhor, todos foram tocados pela angústia, mas com a honestidade, ele está ali colocando, humilde, é uma desejo de mudança. E Matilde, contudo, respondeu, outros irmãos como o senhor, não longe de nós, seja, naquele plano infeliz do desencarnado, naquela região de dor, de angústia, disse ela, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas que o senhor cometeu, homicidas, etc., peregrinam desditosos por esses sítios de dor e sofrimento. E não conseguem sequer sair de redor daqui da crosta, né? Entre os pesadelos e aflições inomináveis, eles, suas culpas terríveis, disse ela, outros na situação semelhante do senhor. Abre teu coração, meu irmão, para com eles. Ou seja, abre seu coração para servir o próximo. Jesus dizia, pratique a caridade. A caridade é o amor em movimento. Lembra do conselho de Paulo? Que o amor cobre a multidão de pecados? Transforme-se, coloque seu coração, mesmo dolorido, difícil, tal, a serviço do próximo. E aí a forma de que o bem que se faz vai minimizando as nossas angústias, vamos aprendendo com o processo, vamos minimizando os nossos débitos, né? Quer dizer isso, né? Por estar ajudando-os, aqueles sofredores, a enxergar a cena regenerativa, mostrar que, na verdade, a vida é diferente, mostrando a semente de Jesus, mostrando a importância de fazer o bem, mostrando a eles que o mundo só é sombra, não existe a luz. Sentir o prazer em servir, mostrando a eles, alimentando-os com esperança, que a esperança, meu irmão, é a força motriz da alma, porque a alma que não tem esperança não consegue ir em frente. Dizia Chico Xavier, que o maior infortúnio do ser humano é perder a fé em Deus e em si próprio e continuar vivendo. É fato. Ninguém se sente condições de resolver nada. Vai plantar esperança no coração dessas pessoas, ideias novas, e atraindo-os, aqueles criaturas desalentadas e sofredoras, para o trabalho de sublimação. Daqui a pouco você vai ter que fazer um trabalho de assistência ao próximo, eles mesmos vão se melhorando, vão lhe ajudar também, vão seguir o seu exemplo. Que o bem
O bem, ele contagia positivamente, em outras palavras, pelo esforço na constante aplicação do bem. Aquela máxima de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. Não é não? Jesus dizia isso, ajuda-te que o céu te ajudará. Se você tem um coração voltado para o bem, as ajudas virão com sintonia, sempre vai virar auxílio, né? Sofrerá, aliás, as injúrias. Sim, você pode ter alguns lhe maltratar pelo grau de sofrimento e de ignorância. Sim, as injúrias, os remorques, as incompreensões. Mas descobrirás, fazendo bem, um meio de ampará-los com eficiência e brandura, porque Deus dá as condições. Dá as condições, né? Eu, sinceramente, hoje, eu sozinho não saio de casa depois das 10, de jeito nenhum, só uma coisa muito grave. Mas, quando meus filhos que já são adultos ou eram pequenos, a gente distribuía sopa de madrugada em regiões de muita dor aqui em Natal, de muito sacrifício, de muita angústia, de drogados, com tudo. Nunca aconteceu absolutamente nada, nada, nada de todos esses anos. Meus filhos pequenos. Porque Deus ajuda quem faz o bem. Está lá a proteção. É isso que ele está dizendo aqui para ela. Né? Para ele. Depois de semelhante sementeira da prática do bem, depois que fizer isso, começa a colher as bênçãos. Ou seja, colhe-se o que se planta, né? Bênção de paz e luz, disse ela. Porquanto o Espírito que ensina com amor, é a informação importante, que ensina com amor, mesmo vivenciando ainda, disse ela, embora delitoso e imperfeito, que somos todos nós, né? Acaba aprendendo as mais difíceis lições de responsabilidade que adquire, transmitindo a outras revelações salvadoras que não lhes pertencem. Na hora que a gente vai aplicar e falar sobre o Evangelho de Jesus, de tanta gente falar e etc, ele vai assimilando. O principal educador dos nossos obsessores somos nós que colocar nosso coração a serviço. De tanto fazer o bem, o obsessor irá se transformando, se educando com a gente. Quem não lembra a história de Divaldo, do Máscara de Ferro? De tanto ver Divaldo, 40 anos perturbando Divaldo, de tanto ele Divaldo fazer o bem, terminou se educando, tornando-se amigo dele. Esse é o processo. Eu lembro de Maria Madalena. Quem não lembra Maria de Magdala, Maria Madalena, né? A série prostituta dela, de Magdala, né? Depois do cérebro encontro com Jesus, transformado, depois de ter uma vida cheia de dramas pecaminosos, cheia de angústias, etc. A mudança com Jesus, a contato com Jesus foi transformador. Colocou a sua vida a serviço do bem e terminou no Vale dos Imundos, pregando o ajustamento de Jesus para os leprosos e morreu lá, iluminada. Segundo o livro de como é que é, meu Deus? O livro de agora esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Jesus recebeu a Madalena quando ela desencarnou pessoalmente, mesmo como ela se sublimou. É um livro, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu me lembro sim. De Humberto de Campos, um livro de Humberto de Campos, e daqui a pouco eu lembro, de Humberto de Campos. Jesus recebeu pessoalmente Maria Madalena, não obstante ter tido uma vida errática. Por quê? O amor cobre a multidão de pecados. E o encontro com Jesus foi fundamental para a transformação dela. Ela passou, então, a partir dali, praticar o bem. É esse mesmo conselho que Mateus está dando para aquele irmão querido. Né? Muito bem. Realizado esse serviço, disse ela, nobilitante, retomarás, então, mais tarde, você está se preparando para reencarnar, está dizendo. Essa é uma condição sine qua non de sua preparação, você tem o crédito para a reencarnação exitosa. Né? Mais tarde, disse ela, tomarás, então, mais tarde, o corpo físico, recapitulando os ensinamentos que você disse lá para os outros, que negaste na mente, interessado em renovar. Aquele ensinamento que você falou para os outros foi assimilado por você, foi assimilado gradativamente. Você vai utilizar todo esse crédito que você fez no trabalho para você mesmo se renovar. Vai ter uma reencarnação exitosa, está dizendo isso, né? Reencontrarás daí em diante 1000 motivos de cólera violenta quando reencarna. Por quê? A reencarnação é no planeta de expiações e provas. E as dores que eu cometi estão lá no nosso porão. Lembra do porão? Nossas culpas estão lá. E as culpas é um ponto de inflexão para as criaturas infelizes tentar nos obsidiar. Nossas culpas, nossos remorsos. Haverá de ter muito equilíbrio, está dizendo, ó. Reencontrará daí em diante 1000 motivos de cólera violenta, porque você foi no passado. E a tentação de eliminar adversários, como ele matou 2 no passado, né? Prostrando-se o golpe mortal. Visitar-te-á com frequência o coração. São as tentações.
são nossos calcanhares de Aquiles. Por isso, os médios de prova, que eu já falei outra hora, que cometeram gavizeus, muitos deles falham, porque os seus erros estão lá no seu porão. E as entidades que não desejam o êxito dele estão lá tentando ele o tempo todo para cometer os mesmos erros. Já vimos que a turma que trilha o caminho da luz, as das trevas, faz de tudo para que eles caiam, que não desejam que ninguém se ilumine, para poder escravizar. Né? Se souberes, porém, e sobretudo, se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontras em plena e abençoada luta na esfera de recomeço, na reencarnação, plantando o amor, a paz, a luz, e aperfeiçoando, né, ao redor de seus pés, nesses pés, plantando a boa semente, é isso que ele quer dizer, plantando a boa semente, então terá demonstrado o aproveitamento real e efetivo das dádidas recebidas. Ou seja, qual é a dádiva recebida? Da reencarnação. Você virá a colheita dadivosa. Você preparou o terreno e plantou a boa semente, vai ter a colheita. Se você cuida daquela semente estabelecida. Né? Então, a dádiva recebida. Revelar-te-ás preparado para maior ascensão. Ou seja, esse é o roteiro. Ela disse a ele o roteiro que ele tem que entender. Ela não perguntou a ela? É só, meu filho, faça isso, 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 isso. Olhe para o Evangelho de Jesus. Coloque sua vida a serviço desta causa. Pegue sua cruz e segue, como dizia Jesus. Esse é o roteiro. Ele está dizendo que ele não está preparado para reencarnar ali. Para ele reencarnar exitosamente, é preciso praticar esse plano, esse projeto e ver esse roteiro. Antes que a emissárias pudesse imprimir um novo brilho, uma senhora chorosa de mulher recolheu de novelas, grande, essa senhora, grande mensageira, como é que está a hora aqui? Eita! Grande mensageira, disse ela, confesso que minhas faltas, né, disse ela, e peço um roteiro, peça também um roteiro, me ajude, disse ela. É só, enquanto encarnado, nunca fui punida pelos excessos que cometi, no abuso do meu sentido, ela abusou. Teve um lar que não honrei, um esposo que esqueci, os filhos que me afastei, tudo em busca do gozo, dos prazeres da juventude. Né? Disse ela, abandonou a família, o filho, etc, etc. Meu transviamento moral, disse ela, não foi reconhecido pela comunidade que vivi. Não, o povo não sabia, mas eu vivi essa história. Né? Eu tenho a consciência culpada, mas a mente apodreceu a máscara que me ocultava, disse ela. Aos olhos que eu passei a experimentar pavoroso pena de mim mesmo, o remorso da sua conduta quando desencarnou. Né? O que farei para retornar em paz? O que fazer? Ela disse a mesma coisa. Matilda fitou, disse, olha, milhares de seres despojados da roupa de carne, desencarnada, enxertou nas zonas próximas, com o guante cruel das paixões, algemadas e vigilantes, passando situação semelhante à sua. Disse ele, um conselho do mesmo jeito. Poderás acertar o seu reajustamento de suas energias, dedicando-te aos ciclos próximos, a essas criaturas infelizes, ao levantamento dos sofredores de boa vontade, como esquecimento de ti próprio, ou seja, a renúncia, arrebatarás muitos espíritos cadaverizados no abuso, aos pontos da dor, etc. Ou seja, pratica a caridade, em outras palavras, né? Plantarás na mente dessas criaturas deles novos princípios de novas luzes, consolando, transformando o caminho e a harmonia divina, reconquistando, por sua vez, o direito de regresso, de reencarnar, se fizer tudo isso, ao campo bendito da carne, disse ela. Reconduzido, então, à abençoada escola da vida, que a Terra é uma grande escola, né? Receberás, talvez, a prova terrível da beleza física. Eu quero mostrar isso que é importante. A criatura que falhou por ter utilizado o corpo indevidamente, etc., etc., virá com uma prova terrível. Algumas pessoas acham que a prova da beleza física é sim, não, é uma tentação imensa. Mas, a prova terrível da beleza física, vir com a beleza estonteante, isso é uma prova imensa. Você cair na sua prova. A fim de que, com contato com as tentações provenientes dessa beleza física, da própria natureza inferior, te retempere o aço do caráter. Se você tiver essa prova difícil e conseguir vencer as tentações, você retemperou seu caráter, seu espírito. Né? Se conseguiste manter fidelidade superior ao amor santificante, disse ela. Minha filha, essa é a lei, disse ela. Essa é a lei universal, não tem outra. É uma lei para todos, disse ela. Para que nos regamos com segurança depois da queda, que foi o caso dela, ao precipício, é imprescindível auxiliar quando se projetaram também no mesmo abismo, consolidando ante as dores alheias a noção de responsabilidade que nos deve presidir as ações vindouras, futuras, né? De modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho do egoísmo. Em outras palavras, renove-se, faça sua reforma, prepare-se para a viagem, prepare as provisões da viagem, do contrário, ela será inexitosa, né?
A prefeitura imprimiu ligeira interrupção da fala, olhou para a Assembleia e concluiu. E que nenhum de nós admita o acesso fácil, e que nem o acesso fácil aos tesouros eternos. Não existe isso, gente. Não existe renovação sem esforço. Quer dizer, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo e carne. Não há receita. Não há receita para uma evolução sem transformação. Não há. Ninguém tem acesso aos tesouros sublimes se não tiver o crédito. Está dizendo isso, né? O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da luz, divina luz, ao sabor do acaso. O acaso não existe. Ou você tem mérito ou não tem. Não existe essa história. Será perguntado quando retornarmos ao mundo espiritual, o que foi feito das bênçãos que lhe foram confiadas? Dos filhos, da família, do trabalho, da sua dignidade, do seu ensino, da sua inteligência, do seu recurso. Será perguntado, é a prestação de conta, né? O espírito algum trairá de ser os imperativos sábios do esforço e do tempo, das novas sublimes. Ou seja, todo esse caminho de sublimação é suor e lágrima. Não existe outro caminho, é esse, não tenha dúvida, né? É a história de pegar a cruz e seguir como diz Jesus. E terminando, disse ela, quem pretende a colheita, quem deseja colher de felicidade no século vindouro, ou seja, quem quer ser feliz futuramente, comece agora a plantar, meu amigo, a sementeira de amor. Não tem como. E paz. Ou seja, dizia Jesus que o plantio, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Significa o quê? A gente colhe o que planta, é a lei da ação e da reação. Não tem outro caminho, né? Nesse momento, entregou-se Matilde a maior parada, enquanto parecia meditar, em prece dela, terminando aquela fala e aquele aconselhamento àquela coletividade de sofredores, e seu toque iluminando, nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. Ela era emissária dos céus que vinham trazer alívio e aconselhamento àquele contingente sofredor imenso, visando a reencarnação ou os projetos de reencarnações vindouras para serem exitosos. Que beleza, né? Uma fala extraordinária que serve para cada um de nós, gente. A gente entender. Eu gosto muito daquela orientação de Paulo, as cartas de Paulo, que diz, olha, as cartas que vai para a igreja de Laodicense devem ser lidas nas outras igrejas também. Que as cartas espirituais não são para uma pessoa, para a humanidade. São ensinamentos sublimes que servem para todos nós. Absolutamente todos nós. Portanto, meus amados irmãos, aqui a gente conclui esse capítulo com tantos ensinamentos bonitos na fala sábia de Matilde, e que possamos guardar em nossos corações, estimulando nossos corações para seguir a nossa jornada, né? Isso que é importante. Que esse é o caráter da doutrina espírita, convidar, no despertar da alma humana, né? Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, possamos aqui, se soubermos, responder com muito carinho. Se não, agradecer demais a companhia amorosa de cada um de vocês, convidando-nos a quarta-feira estarmos juntos novamente. Fique com Deus, muita paz, uma semana, muita paz e luz.